Boa noite, queridos. Você tá bem? Amém? Então diga assim, eu estou bem. Estou bem. Se não dá, vai ficar. Amém? Você pode sentar rapidinho. Aleluia. O Senhor é bom, amém? Sabe, Ele tem falado comigo já há algum tempo sobre instruir a igreja a corresponder com Ele. Às vezes a gente não corresponde porque a gente não sabe que a gente faz parte do negócio. E eu quero te dizer que Deus, Ele quer que a gente interaja com Ele. Amém? Você fica feliz com isso? Que Ele quer que eu e você, nós estejamos interagindo com Ele. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu queria te convidar a abrir lá em 2 Coríntios. Segunda Coríntios capítulo 3. Versículo 7. Vai dizer assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, eu estou na NAA. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Meu Deus, é uma pergunta que ele está fazendo. Ele está dizendo que se na antiga aliança, no ministério da morte, ele está comparando a antiga aliança com o ministério da morte. Se lá no ministério da morte, Moisés foi capaz de estar com a sua face em glória e as pessoas não conseguirem olhar para ele, quão mais glorioso, quão maior a glória do ministério do Espírito. Diga, eu estou no ministério do Espírito. Não estou mais no ministério da morte. Aleluia. Isso já seria uma notícia para você pular e da sua cadeira e dizer, glória a Deus. Isso é corresponder, amém? Mas nós vamos aprender nessa noite, amém? Então ele faz essa comparação, o ministério da morte com o ministério do Espírito. E aí logo abaixo, versículo 9, ele continua: porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. O mesmo ministério que ele chamou da morte, ele está chamando de ministério da condenação, que é a antiga aliança. E o ministério do Espírito, ele está chamando do ministério da justiça, sabe? A lei, ela apresentou apenas um diagnóstico. Sabe qual foi? Condenados estávamos, afastados do Senhor, mortos, condenados a viver a eternidade longe de Deus. Esse era o diagnóstico, por isso que Paulo chama de ministério da morte. Estávamos condenados. E Romanos 3:23 vai dizer assim: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas diga agora assim, não para por aí o versículo. Fala assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Eita, glória a Deus! Então, significa que nós, eu e você, nós estávamos em um momento condenados a estar separados de Deus por toda a eternidade, para sempre. E só o próprio Deus poderia nos fazer justos, porque nada que nós fizéssemos, nenhum sacrifício da antiga aliança era capaz de deixar eles justificados diante de Deus. Ei, nada que eu faça, que você faça, sabe, nenhum serviço que nós fazemos na igreja, nós fazemos porque amamos a Deus e sabemos que Ele nos chamou para isso, para viver em corpo, mas nada do que nós fazemos nos justifica diante de Deus. Nenhuma oferta milionária que a gente dê nos justifica diante de Deus.
Se a gente der 100 cestas básicas amanhã, nós não vamos ser mais justificados ou menos justificados. Nós fomos justificados por meio de Cristo Jesus. Amém? Você fica feliz com isso? Que você não podia pagar esse preço e Ele veio e pagou por você? Amém? Então, no ministério da morte, nós estávamos condenados. E a resposta para essa condenação era o quê? Jesus. Apenas Jesus podia resolver a minha situação e a sua situação. E sabe, a obra do Espírito, que ele fala aqui no ministério do Espírito, que será de maior glória, né? A obra do Espírito que traz a vida no lugar da morte. Antes era a morte. Diga assim, agora ele trouxe vida. Aleluia! E se eu fosse você, eu ficava mais empolgado com isso. Estamos aprendendo a corresponder com o Espírito. Amém, queridos? Sabe quando você chega para alguém assim e dá uma super notícia? Jéssica, tu não sabe aquilo que eu tava querendo tanto. Lembra que eu te falei? Aquilo que eu tava almejando aconteceu hoje. Aleluia. Não, mas aí a Jéssica diz... Faz aí, Jéssica. Tá bom, tchau. Sabe, quando a gente conta uma boa notícia, a gente espera que a pessoa corresponda. Hey, Deus tem uma boa notícia para dar para mim e para você. E Ele espera que a gente corresponda. Ele não nos fez bonecos para ficar sentados paralisados. Sabe, Ele não nos fez para assistir palestras em silêncio. Ele nos fez para corresponder com o Espírito. Amém? Aleluia! Então, quando Ele te dá uma boa notícia, você se alegra com isso. Amém? Você foi transportado do império das trevas. Ei, meu amigo, minha amiga, você estava lá no império das trevas. O diabo era seu senhor. Ele fazia com você o que você queria, o que ele queria. Você mentia. Você não conseguia se curar de coisas, porque era Ele que dominava a sua vida. Mas a palavra diz, Ele transportou vocês do império das trevas e Ele trouxe para o reino do Filho do seu amor. Sabe, isso é uma boa notícia. Eu não fiz nada, você também não fez nada para merecer isso, mas Ele fez. E a gente tem que corresponder, amém? Com tamanha graça, com tamanha glória, amém? Sabe, a obra do Espírito, ela traz vida no lugar de morte, ela traz transformação, porque Deus, Ele não quer que a gente permaneça da mesma forma. Você entende isso? Quando a palavra diz, venham como estais, porque Ele não quer que você se prepare para vir a Ele. Ele quer que você venha o quanto antes, o mais rápido possível. Como você está, do jeito que você estiver, sujo, um bagaço, cheio de tronchura, cheio de pesos, não importa. Ele diz, vem como estais, mas sabe, Ele não quer que a gente permaneça dessa mesma forma. Ele quer nos transformar. Diga assim, eu sou transformado continuamente pelo Espírito de Deus. Aleluia! Eu tenho certeza que você já viu uma borboleta. Se você não viu ela se transformando, você já deve ter visto em alguma cena de filme. E eu acho tão lindo. Só Deus para planejar aquilo. Uma lagarta, que era um bichinho, ele passa por um processo e ela se transforma em borboleta. E é interessante que ela passa de uma coisa para outra. E eu nunca vi uma borboleta voltar a ser lagarta. Você já viu? Porque ela foi transformada. Não é assim? Ela passou o processo de transformação. Ela ficou naquele casulo ali. E me parece que é dolorido aquele processo ali para ela. Não é legal, não é confortável, não é gostosinho. Mas é um processo que ela passa para transformar, para ela deixar de ser lagarta e ela ser uma borboleta. Sabe, nós precisamos nos indignar quando a gente quiser voltar a ser o velho homem. Sabe? Ele nos predestinou para sermos a imagem de Jesus. Eu queria convidar você para abrir Romanos 8, 29.
Romanos 8:29 vai dizer assim: porque aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele está dizendo aqui que Ele predestinou a mim e a você para sermos imagem de Jesus. Aleluia! E me diz uma coisa, como é que a gente vai conseguir ser a imagem de Jesus? Diga assim, só com o Espírito Santo. E por isso Ele colocou o Espírito Santo para habitar dentro de mim e de você. Uma companhia 24 horas por dia. Meu Deus, sabe? A palavra diz que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E é justamente por isso, porque Ele nos conhece. Ele sabe que nós íamos precisar de uma companhia 24 horas por dia. E teria que ser o Espírito Santo de Deus. Tem muitos cursos por aí que prometem uma transformação na vida das pessoas. Tem gente que paga alguns milhares de reais para ler alguns livros e tentar renovar a mente e ser uma nova pessoa e ter uma nova vida. Mas a única receita que dá certo é a palavra de Deus. A única forma de renovarmos a nossa mente é a palavra de Deus. Amém? E só o Espírito Santo de Deus que vai nos convencendo, que vai nos tratando, que vai nos mostrando, que vai nos moldando todos os dias. É todos os dias, queridos. Todos os dias nós vamos achar algum erro que precisamos corrigir. Todos os dias nós vamos encontrar alguma coisa que nós precisamos alinhar. Todos os dias nós vamos encontrar alguma intenção que foi corrompida no meio do caminho. A gente vai precisar alinhar a nossa intenção. Todos os dias. Então, transformar-nos na imagem de Jesus, como nós lemos nesse texto que foi colocado, Romanos o quê? Romanos 8:29, né? Nos transformar à imagem de Jesus é justamente a essência do Evangelho. Foi para isso que Ele nos predestinou. A essência do Evangelho é que nós sejamos transformados e passemos a ser a imagem de Jesus. Diga assim, eu sou a imagem de Jesus. E eu sei que quando a gente fala em imagem, parece que a gente só está falando de aparência, né? Mas na verdade, o significado da palavra imagem é uma reprodução. Olha só, você estava lá no império das trevas e agora você é uma reprodução de Jesus. Uma boa notícia, não é? Então diga assim, eita, glória a Deus! Estamos aprendendo a corresponder com o Espírito. Amém. Glória a Deus. Então nós somos essa reprodução. E sabe, quando a palavra de Deus fala que nós somos a habitação de Deus, né? Que nós somos a casa do Senhor, não é porque Ele não tinha nenhum lugar para morar, queridos. Você acha que Ele não tinha nenhum lugar melhor para morar do que eu e você? O Deus que fez céus e terra, aquele que detém todo o poder, aquele que pode estar em todos os lugares, Ele escolheu estar dentro de mim e de você. Ele está, não porque Ele precisa de nós, somos nós que necessitamos dEle. Nós precisamos dEle. Amém. E Ele colocou, o Senhor colocou o Espírito de Deus em nós para cumprir essa missão. Qual? Nos transformar à imagem de Jesus. Aleluia. Sabe? Quando você pode ficar mais assim, ligado e perceber as suas ações e as suas reações. E quem está ligado não é que não erra, mas assim que erra, sente aquele incômodo. Nossa, eu não devia ter falado assim. Meu Deus, eu não devia ter agido assim. Sabe por quê? Porque nós sabemos que nós somos chamados a ser a imagem de Cristo. Sabemos que Jesus não faria daquela forma, que Jesus não agiria daquela forma, que Jesus não reagiria daquela forma. Diga assim, glória a Deus pelo Espírito dentro de mim.
me sinalizando: ei, isso não faz mais parte de você. Ei, Jesus não faria isso. Amém, queridos? Romanos 8, 26, ali um pouquinho antes, né? Se você está com a Bíblia aberta aí, vai dizer: Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Essa tosse está repreendida em nome de Jesus. Sou sarada e curada. E sabe, essa palavra ajuda em nossa fraqueza, o Espírito nos ajuda. Essa palavra ajuda, ela significa no original trabalhar junto. Ela significa realmente estar do lado de alguém e trabalhando com alguém do lado. Só que ele está dentro. Olha que bênção, meu Deus. E essa ajuda, sabe, ela não é terceirizada. Porque às vezes, não você, não tem ninguém nessa igreja que faz isso, em nome de Jesus. Mas às vezes a gente quer terceirizar a ajuda do Espírito Santo. Sabe o que é terceirizar a ajuda? É dizer assim: José, eu preciso de uma cadeira. Tu pega a cadeira lá em cima para mim e traz aqui? Isso é terceirizar. Eu fui pegar a cadeira? Eu ajudei José a pegar a cadeira? Não, eu pedi para ele pegar. Eu terceirizei, não foi assim? Ele foi lá e pegou. Às vezes nós queremos fazer isso com o Espírito. Senhor, tira de mim. Muda em mim isso. Senhor, muda o meu marido. Ei, o trabalho é conjunto. O trabalho é como se tivesse alguém lado a lado. A obra do Espírito não pode ser vista como uma substituição ou uma terceirização. Que Ele vai resolver todos os seus problemas. Lembra? Ele nos ajuda, e ajuda a trabalhar junto. É eu e Ele. É você e Ele. Juntos. Mas quando eu peço: amor, vem cá, me ajuda aqui a mover esse púlpito aqui, por favor. Oi? Não, pode falar. Não estou ocupada, não. Não tenho nada para fazer. Não, nada importante, pode falar. Ah, é? Aham, não tô ocupada, pode falar. O que a gente está fazendo? Espírito Santo, vem cá, eu preciso de ajuda, eu preciso. Aí se interte com outra coisa, deixa o Espírito Santo lá. E imagina que o Espírito Santo vai fazer o trabalho que era para mim fazer junto. E ainda temos a capacidade, a coragem, a cara de pau às vezes diz assim: não era nada importante, não, eu vou fazer outra coisa agora. Sabe? É um trabalho conjunto. É um pegando do lado e outro pegando do outro. A parte que cabe a Ele é só dele, e eu e você jamais poderíamos fazer. Mas a parte que nos cabe, Ele não vai fazer por nós. Diga assim: é um trabalho em conjunto. É trabalhar ao lado. É cooperar. É corresponder. Aleluia. Isso quer dizer que Ele não vai fazer tudo sozinho. Diga assim: eu vou cooperar com Deus. Amém. A ajuda dele, Ele é um bom ajudador. Ele está sempre pronto. O Espírito Santo nunca vai dizer para você assim: estou muito ocupado agora, chama outra hora. Jamais. Ele está sempre pronto para me ajudar e te ajudar. Ele está sempre disponível para me ajudar e te ajudar. Mas a ajuda dele jamais vai anular a minha e a sua responsabilidade. Amém? Sabe, eu me lembro daquele episódio de Lázaro, quando Jesus está lá, todo mundo ali tentando entender o que Jesus estava fazendo. O homem estava morto e Jesus ia ressuscitar. Ele ia tirar uma pessoa dos mortos para trazer a vida. Alguém ali poderia fazer isso? Não. Só o Filho de Deus poderia fazer isso. Ele era o único que tinha autoridade para fazer isso. Mas sabe, quando ele pediu para tirar a pedra, por que ele não tirou pelo poder de Deus?
porque alguém podia fazer isso. Exatamente. Sabe, Ele não vai fazer a minha parte e a sua. Ele lida com o sobrenatural. Ele lida com a parte que eu e você não podemos fazer. Aquilo que eu e você não podemos mover, Ele vai mover. Mas aquilo que está ao meu alcance e o seu, somos nós que devemos fazer. A responsabilidade é nossa. A nossa transformação jamais vai acontecer sem a ajuda do Espírito. Mas da mesma forma, não vai acontecer sem a nossa interação, sem a nossa correspondência com Ele. O Espírito não vai mudar e transformar toda a nossa vida e nós vamos ficar sentados assistindo. Não foi para isso que Ele nos chamou. Ele nos chamou para interagir, para corresponder com Ele. Nós precisamos corresponder. E corresponder significa concordar. Diz assim, concordo contigo, Espírito. Vamos lá, vamos pegar junto, vamos fazer. Vamos tirar essa pedra de tropeço da minha vida em nome de Jesus. Esse comportamento que não cabe mais em mim, eu vou tirar agora em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Corresponder é responder por algo recebido. Olha que bênção. Ele já deu algo. Ele já depositou algo. E nós só vamos responder ao que já nos foi dado. É como se a gente fosse retribuir algo que Ele já fez. É como se eu dissesse assim, não, eu não posso ver Ele fazendo tudo, eu preciso fazer algo também. Aleluia. E eu quero abrir com você 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Que interessante. Versículo 14. Vai dizer assim, ele está falando para Timóteo, ele diz assim: não seja negligente para com o dom que você recebeu. Eu achei interessante que a versão King James fala não deixe de desenvolver o dom que há em você. E nós precisamos entender que o dom de Deus, quem deu o dom para Timóteo? Foi o próprio Deus. Mas ele está dizendo assim, ei, não deixe de desenvolver o dom que há em ti. Ei, não seja negligente com o dom que há em ti. Isso significa que a gente pode ser negligente. Isso pode dizer que a gente às vezes está parado, assistindo, esperando que Deus faça tudo. Ele está fazendo um alerta para Timóteo. Ele diz, ei Timóteo, você recebeu essa imposição de mãos. Há uma boa dádiva dada dos céus para você. Existe um dom que você recebeu mediante uma profecia. Ei, mas você não está desenvolvendo esse dom. Ei, não seja negligente com esse dom. Aleluia, diga, eita glória, eu recebi a mensagem. Amém. Não devemos ser negligentes, precisamos desenvolver. Como? Correspondendo. Às vezes Ele dá uma pequena instrução e nós negligenciamos, porque nós esperamos aquela instrução que vai mudar o mundo inteiro. Às vezes nós queremos mudar o mundo, mas a gente tem dificuldade de ouvir uma instrução que vai mudar o nosso dia. E nós precisamos estar mais atentos a isso. Então é necessária a nossa interação para que Ele mova em nós e através de nós o dom que Ele já deu. Lembra que corresponder é responder a algo que já foi dado? Algo foi dado a você, queridos. Existe algo aí dentro. Aleluia. Corresponda com isso. Diga assim, amém. Eu creio. O Senhor me deu uma boa dádiva. O Senhor me deu um presente precioso. O Senhor o Senhor compartilhou dons e talentos comigo. Existe capacidade dentro de mim que não há em ninguém. Aleluia. Mas quem vai desenvolver é Ele. Diga assim, Ele me deu. E agora eu vou desenvolver. Aleluia.
É necessária essa interação, amém? E sabe, muitos falam hoje, né, que estão esperando o avivamento. O avivamento está às portas e nós cremos nisso. Mas sabe, às vezes as pessoas estão esperando acordar um dia e já está o avivamento pronto. E só pegar o barco, né? Vou acordar um dia e está todo mundo encharcado pelo rio de Deus. Mas sabe que a palavra, ela não fala isso? Ela não diz que o rio vai vir sobre nós e transbordar. Ela diz que nós é que vamos no rio. Glória a Deus. Somos nós que entramos no rio. Somos nós que vamos até o rio. Não é o rio que vem nos encharcar, é a gente que vai lá se molhar. Amém. Eu queria abrir com você Ezequiel 47. Ezequiel 47, a partir do 1. Ezequiel 47, 1 vai dizer o seguinte. Vamos a partir do 3. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Aqui, Ezequiel foi convidado a entrar no rio. Diga assim, ele foi convidado a entrar no rio. Não foi o rio que foi convidado a ir até Ezequiel. Então, mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar. Um rio pelo qual não se podia passar andando. Aleluia! Essa é uma passagem muito conhecida. E sabe, o rio, ele foi se tornando profundo no decorrer da entrada de Ezequiel. O rio, ele estava lá. Quem teve que ir até ele foi Ezequiel. Da maneira como Ezequiel ia entrando, o rio ia ficando mais profundo. Ele podia ter parado pelos tornozelos, dizer, não, aqui para mim tá bom. Mas não era o lugar para ele. E aí ele ia mais e dizia, não, agora está na cintura. Podia dizer, mas está tão bom aqui, estou na cintura, tá bom já. Mas não era ainda o lugar para ele. E ele foi até onde ele não podia mais dar pé. Ele estava o quê? Tendo que nadar, porque ele não tinha mais o controle. E é esse o lugar que Deus quer para mim e para você. Aleluias, porque até o momento que nós estamos caminhando, sentindo o chão do rio, nós estamos no controle e nós decidimos se nós vamos para lá, se nós vamos mais fundo, se nós vamos para cá, se nós voltamos. Mas no momento em que nós estamos no lugar que não dá mais pé, nós estamos à mercê do rio. Aleluia! Nós estamos nas profundezas das águas e nós não fazemos mais o que nós queremos. Aleluia! E é esse o lugar que era para ele, para estar no profundo. Ei, queridos, esse é o lugar para mim e para você. Não é só o tornozelo. Não é só na cintura. Não é só aqui, no lombo, deixando a cabeça de fora, o controle nos pés, porque se eu quiser voltar, porque o que eu quiser fazer. Não. O Senhor diz, vai mais fundo, até ele chegar no momento em que o controle não é mais dele, mas do rio. Ele está submerso. As águas profundas vão fazer a gente perder o controle e se render ao mover dele. Mas você percebe que é nós que temos que entrar. O rio não vai na nossa casa nos buscar. Nós precisamos ir até o rio. Aleluias. Precisamos corresponder com o Senhor. Amém. E João 3,34
diz que Deus não dá uma medida do Espírito Santo para um, outra medida para outro. Não é assim que faz. Ele compartilha dons muito específicos. Nem todos têm o mesmo dom. Não é assim? Mas sabe, quando nós somos nascidos de novo, nós recebemos a mesma medida do Espírito. Diga, a mesma. A mesma. E porque tem pessoas que estão lá no profundo e pessoas lá só com os tornozelos. Se é a mesma medida. Diga assim, eu preciso corresponder. A minha responsabilidade, Deus não vai fazer. O que eu posso fazer, o que eu posso mover, Ele não vai mover por mim. É o Senhor quem vai mover. Amém? Aleluia. 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 Então a questão não é o quanto nós estamos cheios do rio. É na verdade o quanto o rio está cheio de nós. Quanto de você o Espírito Santo tem? 5%? 10%? Só nos dias que acorda bom? 50%? Quanto o rio tem de mim e de você? O rio quer estar no controle. O rio, ele quer fazer a gente fluir nas correntezas. Você percebe? Quando nós estamos com os pés no chão, nós não vamos fluir na correnteza. O quanto o rio tem de você. E sabe, lá em Atos 7, não precisa abrir, Estevão fala que aqueles homens, eles falam a homens teimosos, né? Homens teimosos, vocês resistem ao Espírito. Então é possível o Espírito estar querendo fazer alguma coisa e nós estarmos resistindo a Ele. É possível a gente decidir não se render. É possível a gente entender que Ele está nos chamando para outro lugar, nos chamando para algo mais profundo, e nós não nos rendermos. E nós não decidirmos fazer parte. Nós ficarmos como espectadores, imaginando que Ele vai fazer todas as coisas. E quando nós estivermos nesse lugar de rendição, na profundidade, né? Nós vamos permitir que Ele nos conduza. Nos conduza a quê? Lembra que nós vimos no começo? Para que foi que Ele nos predestinou? Para sermos a imagem de Jesus. Ele quer nos conduzir a isso. A nós sermos nessa terra a imagem de Jesus. A no nosso trabalho alguém olhar para nós e ver Jesus. Ao nosso marido olhar para nós e ver Jesus. A nossa esposa olhar para nós e ver Jesus. Os nossos filhos olharem para nós e ver Jesus. Foi para isso que Ele nos predestinou. Para sermos a imagem exata. Para sermos a reprodução de Jesus. E como vamos fazer isso? Só com o Espírito Santo. Só entrando nesse lugar profundo, onde Ele vai nos conduzir. Onde Ele vai conduzir de uma forma que nós sejamos realmente transformados. Realmente transformados. Sabe, como a borboleta que não volta mais a ser lagarta. A borboleta não acorda um dia e diz assim, não, cansei de ser borboleta, vou voltar lá, meio que eu era no começo. Não. Ela diz, Deus me fez para ser borboleta. Então eu vou cumprir o meu propósito, eu vou ser uma borboleta. Ei, Deus te fez, Ele te predestinou. E Ele me predestinou para sermos a imagem de Jesus aqui. E isso é algo tão glorioso. Sabe, Ele criou os anjos.
E os anjos não são a imagem de Deus. Mas Ele fez eu e você a imagem de Deus. Ele não chama os anjos para corresponder com Ele. Ele dá ordem aos anjos. E os anjos só cumprem. Mas a mim e a você, Ele nos chamou para interagir, para corresponder, para ter uma relação de filho. Aleluia! Eu queria que você se colocasse de pé. Aleluia! Somos chamados para ser a imagem de Cristo na terra. Oh Senhor, nós queremos, Pai. Nós estamos dispostos, Senhor, a ouvir as Suas instruções e corresponder com elas, Pai. Nós não queremos. Nós rompemos com esse ciclo na nossa vida de ficar sentados, parados, esperando que o Senhor faça aquilo que é a nossa responsabilidade. Queremos corresponder contigo, Senhor. Queremos estar atentos e sensíveis à Sua voz, para que nós possamos desenvolver aquilo que o Senhor tem para fazer em nós, Pai. Oh, Senhor, Você nos escolheu, Você nos predestinou, Senhor. Como somos gratos por tamanho amor. Que amor é esse? Uma graça que não dá para calcular. Um favor que nós jamais mereceríamos. E o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos fez filhos amados, para sermos transformados todos os dias. Contamos, Espírito Santo, com a Sua graça, para que essa transformação aconteça todos os dias na nossa vida. Nós precisamos, nós necessitamos de Você, Espírito Santo. Nós desejamos, Senhor, que Você mova as coisas dentro de nós, que Você remova algumas coisas dentro de nós, que o Senhor nos sinalize aquilo que não cabe mais a nós, como filhos, como imagem de Jesus, fazer e ser. Queremos corresponder contigo, não queremos entristecer o Seu Espírito com as nossas ações e as nossas reações. Somos gratos pelo ministério do Espírito. Oh, com glória muito maior. E nós fazemos parte disso. Nós Te agradecemos, Senhor. Nós Te louvamos. Nós Te amamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor já removeu, por tudo aquilo que o Senhor já transformou. Mas, Pai, nós não queremos parar por aí, não queremos estar só com os nossos tornozelos, nós não queremos estar apenas com a nossa cintura submersa, Pai. Nós queremos estar envolvidos pelo rio de Deus, de forma tal que Você conduza cada ação da nossa vida, Pai. Cada ação da nossa vida e cada reação também, Pai. Nós Te amamos e Te bendizemos, em nome de